Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Tabela verdade, né? Então, estamos falando aqui de lógica matemática, né? As tabelas verdade são constituídas para auxiliar na determinação do valor lógico de uma proposição composta ou da negação de uma proposição simples. O número de linhas de uma tabela verdade será dado por 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples. Portanto, se possuirmos uma única proposição simples, o número de linhas da tabela verdade serão 2. Se forem duas proposições simples, serão 4 e assim sucessivamente. Tá? Então, o número de linhas, né, de uma tabela verdade, né, vai ser o quê? Vai ser o número de proposições, vai ser 2 elevado a n, tá? Onde n é o número de proposições, tá? Então, 2 elevado a uma quantidade n de proposições, tá? Temos aqui uma potência, né? Um expoente n aqui. Esse n, né, é o número de proposições simples. Show? Observação. Se forem três proposições simples, serão 8 linhas na tabela verdade, ou seja, 2 elevado ao cubo, 8, né? Então, tá? Número de proposições, uma proposição simples, né? Número de linhas, 2, né? 2 elevado a n, 2 elevado a 1, 2, tá? Duas proposições simples, 4, né? 2 elevado a 2, 4. 2 elevado ao cubo, 8. 2 elevado à quarta potência, 16. 2 elevado à quinta potência, 32. Então, se uma proposição, duas linhas. Duas proposições, 4 linhas, tá? Três proposições, 8 linhas, beleza? 2 elevado a n, tá? 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples. Show? E assim, né, quer dizer, essa é a regrinha para a gente construir a nossa tabela verdade, ok? Conectivo de negação, denotada não P, tá? Esse símbolozinho aqui, né? Esse tiozinho aqui significa não, tá? É o conectivo de negação. Então, não P, lê-se, não é verdade que P, quer dizer, não P, tá? Não é verdade que P, tá? Pode ser P, Q, R, enfim, tá? Então, não que, não é verdade, não no P, não é verdade que P, tá? Então, diz-se negação de uma proposição P a proposição representada por não P, tá? Não é verdade que P, tá? Cujo valor lógico é a falsidade quando P é verdadeira e verdade quando P é falsa, como na tabela abaixo. Quer dizer, se P é verdadeiro, não P é falso, quer dizer, a negação, tá? A negação do nosso, enfim, do nosso conectivo P, da nossa proposição P aqui, tá? Então, o conectivo não, tá? Então, se P é verdadeiro, então o não P é falso. E se P é falso, o não P é verdadeiro, ok? Então, a negação, quer dizer, é justamente o contrário, tá? Se P for verdadeiro, quer dizer, a negação disso, tá? Então, é falso, né? Se o Eduardo é feio, a negação disso, tá? Não, pô, Eduardo é bonito. Eduardo não é feio. Na verdade, a negação, tá? Eduardo é bonito, professor Eduardo Augusto é bonito. A negação é, não, professor Eduardo não é bonito. Tá? Essa é a negação, tá? Então, vamos lá. Bom, conectivo de conjunção e, tá? E, denotado por P e, que esse símbolozinho aqui, tá? Significa e, tá? P e que, tá? Esse é um circunflexo grande aqui, né? É um símbolo, parece um circunflexo, né? Então, P e Q, tá? Isso é importante, tá? Lê-se P e Q, tá? E, tá? Então, diz-se conjunção de duas proposições P e Q, a proposição representada por P e Q, tá? Cujo valor lógico será verdade quando ambas as proposições forem verdadeiras. Tá? Caso contrário, será sempre falsidade, conforme a tabela abaixo. Então, P e Q vai ser verdadeira, só vai ser verdadeira
quando as duas proposições forem verdadeiras, tá? Quando P e Q for verdadeiro, tá? Sei lá, P não sei, é alto e magro, tá? É, eu não posso dizer que P é alto e baixo, tá? Então isso é falso, né? Ele é, sei lá, gordo e magro. Ele é, não sei, feio e bonito, entende? Então, assim, só vai ser verdadeiro, tá? Isso é importante, a gente tentar gravar isso, tá? O conectivo E, tá? Ele só vai ser verdadeiro, tá? P e Q só vai ser verdadeiro quando P for verdadeiro e Q for verdadeiro, tá? Fora isso, vai ser sempre falso, tá? Se P é verdadeiro e Q é falso, então P e Q é falso. Se P é falso e Q é verdadeiro, então P e Q é falso. Se P é falso e Q é falso, então P e Q também é falso. Só vai ser verdadeiro se P e Q, tá? Forem verdadeiros. Show? Se os dois forem verdadeiros, então P e Q vai ser verdadeiro. Tá? Qualquer outra possibilidade vai ser falsa. Ok? Isso é importante, tá? Conectivo de disjunção tá? Denotado por P ou que, tá? Esse Vzinho aqui, ele vai significar ou, tá? P ou que, lê-se P ou que, tá? Diz-se disjunção de duas proposições P e Q, a proposição representada por P ou Q, tá? Cujo valor lógico será a falsidade quando ambas forem falsas. Caso contrário, será sempre verdadeiro, conforme a tabela abaixo. Então, P ou Q vai ser falso quando P for falso e Q também for falso, tá? As outras possibilidades vão ser todas verdadeiras, tá? Se P é verdadeira, né, e Q é verdadeiro, tá? Então P ou Q, tá? Ou, tá? P verdadeiro, Q verdadeiro, P ou Q verdadeiro. P verdadeiro, Q falso, P ou Q verdadeiro. P falso, Q verdadeiro, P ou Q verdadeiro. Agora, P falso, Q falso, P ou Q falso. Só vai ser falso quando ambos forem falsos. Veja bem, quando ambos são verdadeiros, tá? P e Q, verdadeiro, tá? Agora, P ou Q só é falso quando ambos são falsos, tá? Então, já vimos que o conectivo E, né, só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. E o conectivo OU só é falso quando os dois são falsos, tá? Então, E OU, tá? E verdadeiro quando os dois são verdadeiros, o resto é tudo falso. O OU só é falso quando os dois são falsos, o resto é tudo verdadeiro, ok? Então, E OU, tá? Vamos seguir. Conectivo de disjunção exclusiva ou exclusivo, tá? Denotado por P ou Q, só que esse ou aqui, ó, P ou Q, tá? Eu tenho aqui um tracinho embaixo do V aqui, do ou aqui, tá? Lê-se P ou Q, tá? Então, só que agora é exclusivo, tá? Diz-se disjunção exclusiva de duas proposições P e Q, a proposição representada por ou, né? Tá? Cujo valor lógico será a falsidade quando ambos tiverem o mesmo valor lógico, isto é, ou ambos são verdadeiros ou ambos são falsos, tá? Caso contrário, será sempre verdadeiro. Então, esse ou aqui com exclusivo aqui, tá? Ele vai ser falso quando ambos forem verdadeiros ou quando ambos forem falso, tá? Então, se ambos são verdadeiros, falso. Se ambos são falsos, também é falso. Os outros são verdadeiros, tá? Isso aqui é um exclusivo. Isso é difícil a gente encontrar uma situação, tá, onde nós vamos utilizar esse exclusivo aqui, tá? Mas vai que, né? Conectivo condicional, né? Denotado por essa setinha aqui, ele significa se então, tá? Se P, então que, tá? Essa setinha, ela significa, né? Se então, se P, então que, tá? Lê-se se P, então que, tá?
Diz-se proposição condicional uma proposição representada por se P, então que? Se então, tá? Se então. Cujo valor lógico é a falsidade quando P é verdadeira e Q é falsa. Caso contrário, será sempre verdadeiro, conforme a tabela abaixo. Tá? Então, só vai ser falso se P, então Q, se então. Tá? Essa setinha significa se então. Se P, então Q. Só vai ser falso quando P for verdadeiro e Q for falso. Se P é P verdadeiro, Q verdadeiro, se P, então Q verdadeiro, tá? P verdadeiro, Q falso, se P, então Q falso. É a única possibilidade de ser falso, tá? P falso, Q verdadeiro, se P, então Q verdadeiro, tá? P falso, Q falso, se P, então Q também verdadeiro, tá? Só vai ser falso quando P verdadeiro e Q falso, ok? Conectivo bicondicional, denotado por essa setinha aqui, tá? Ela significa se e somente se, tá? Então, P, se e somente se que, tá? P, se e somente se que. Lê-se P, se e somente se que, ok? Bom, diz-se proposição bicondicional uma proposição representada por P, se e somente se que, tá? Cujo valor lógico é a verdade quando ambas tiverem o mesmo valor lógico. Tá? Caso contrário, será sempre falsa. Observe. A P verdadeiro, Q verdadeiro, P se e somente se que verdadeiro. Tá? P verdadeiro, Q falso, P se e somente se que falso. Tá? P falso, Q falso, P se e somente se que falso, ok? E P falso, Q falso, P se e somente se verdadeiro. Quer dizer, só vai ser verdadeiro quando ambas forem iguais, tá? P e Q tiverem o mesmo valor lógico, tá? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, tá? E aí vai ser verdadeiro. Nos outros casos vai ser falso, ok? Nós estamos falando de P se e somente se que, ok? Resumindo, P, Q, não P, não Q, P e Q, P ou Q, P ou Q exclusivo, se P, então Q, P, se e somente se Q, ok? Então, P verdadeiro, Q verdadeiro, não P falso, é a negação, tá? Não Q falso, também é a negação, tá? P e Q só vai ser verdadeiro quando ambos forem verdadeiros. Nos outros casos, vai ser falso, tá? P e Q só é verdadeiro quando P e Q são verdadeiros, ok? P ou Q só vai ser falso quando ambos forem falsos. Nos outros casos, isso vai ser verdadeiro, P ou Q, tá? P ou Q exclusivo vai ser falso quando ambos tiverem o mesmo valor lógico, tá? Ou ambos verdadeiro ou ambos falso, tá? P e Q, tá? Então vai ser falso. Nos outros casos, verdadeiro, tá? Se P, então Q, só vai ser falso quando P verdadeiro e Q falso. Nos outros casos vai ser verdadeiro, tá? Se P, então Q, só vai ser falso quando P for falso e Q, quando P for verdadeiro e Q for falso, ok? Então, P se e somente se Q, tá? P se e somente se Q, tá? Ele vai ser verdadeiro quando ambos tiverem o mesmo valor, quando ambos forem ou verdadeiro ou ambos forem falso, tá? Aí o nosso valor lógico vai ser verdadeiro, tá? Nos outros casos ele vai ser falso, tá? Então, a tabela acima, desculpa, a tabela acima resume bem todas as proposições, né? Vamos ver alguns exercícios resolvidos. Então, exercício resolvido.
Construa a tabela verdade da proposição abaixo, tá? Não, P e não que, tá? Quer dizer, não, a negação de P e não que, tá? Então, a solução, P, que, tá? Aqui não que, tá? P e não que, tá? E agora, não, tá? Não, P e não que, ok? Então, olha só. P verdadeiro, Q verdadeiro. Não Q falso. Se Q verdadeiro, a negação falsa, tá? P e não Q, tá? Então, P e não Q, tá? Se P verdadeiro e não Q falso, vai ser falso. Aqui só seria verdade, tá? Se os dois fossem verdade. Quer dizer, o E só é verdade quando os dois são verdade. Quer dizer, P verdade, Q verdade. Quer dizer, o não Q aqui é falso, tá? Olha só, P verdade e não Q verdade. Tá vendo? Então, verdade. Nos outros casos, falso, tá? Só vai ser PI, esse PE, esse E aqui, só vai ser verdadeiro quando ambos forem verdadeiros, ok? E aí a negação agora disso aqui, né? Quer dizer, onde for falso vai ser verdadeiro e onde verdadeiro vai ser falso. Quer dizer, a negação dessa expressão, tá? Dessa proposição, tá? Então, a negação disso aqui é o quê? Se falso, verdadeiro. Se verdadeiro, falso. Se falso, verdadeiro. Se falso, verdadeiro. Ok? P e não Q só vai ser verdadeiro, tá? Quando P verdadeiro e não Q verdadeiro, tá? P e não Q, tá? Não confundir com P e Q, ok? Questão 2. Construir a tabela verdade da seguinte proposição composta, né? Então, P se somente se que, então P ou que, tá? Se somente se então ou, tá? Vamos fazer aqui um passo a passo, tá? Temos aqui um parênteses, outro parênteses, tá? Então, P, que, P se somente se que, tá? Se, né? P se somente se que, então P, tá? P, se P, se somente se que, então P ou que, tá? P, se somente se que, tá? Aqui se então, né? Se P, se somente se que, então P ou que, tá? Então, olha só. P verdadeiro, Q verdadeiro. P se somente se que, tá? Ele vai ser verdadeiro quando ambos tiverem o mesmo valor, tá? Então, P verdadeiro, Q verdadeiro, P se somente se que verdadeiro, P falso, Q falso, P se somente se que verdadeiro. Então, ele vai ser verdadeiro quando ambos tiverem o mesmo valor, ou verdadeiro ou falso, tá? Aí, olha só. Se então, né? Se então só vai ser falso quando essa expressão aqui for verdadeira e o P for falso, tá? Então, se somente se P, se somente se Q verdadeiro e P falso, então vai ser falso. Só vai ser falso quando, tá? Esse for verdadeiro e esse for falso, tá? Então, esse verdadeiro, tá? E esse aqui falso. Então, aqui falso. Agora, o ou, tá? Ele só é falso quando ambos são falsos, tá? Aqui, ó, essa expressão, tá? Falso e o que falso, tá? Quer dizer, P se somente se que, então P ou que, quer dizer, esse ou aqui, tá? Ele só vai ser falso quando essa expressão toda for falsa e o que for falso, quer dizer, quando, né? Quando ambos são falsos, tá? Só é falso quando ambos são falsos, beleza? Então, P verdadeiro, Q verdadeiro, P se somente se que verdadeiro, tá? Se, né, essa expressão aqui, né, então P, quer dizer, só vai ser falso quando essa expressão for verdadeira e o P for falso. E a minha última, o ou aqui, né, só vai ser falso quando essa expressão toda for falsa e o Q
também for falso, tá? Quando ambos forem falsos. Show? Bom, eu vou parar por aqui. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício, tá? E deixa eu pedir uma coisa, façam comentários aqui nos comentários do vídeo, tá? Comenta para mim se o vídeo ficou longo, se ficou curto, se ficou confuso, se deu para entender, se está dando para acompanhar, se, enfim, se eu preciso detalhar mais, enfim, tá? Comenta aqui para mim se gostou, se não gostou, o que está faltando, tá? E se inscreve no canal, tá? Se inscreve aqui no canal, tá? Se gostou, dá um like, se não gostou, tá? Comenta aqui pra gente por que que não gostou, o que que a gente precisa melhorar, o que que a gente precisa fazer aqui para facilitar, para melhorar aqui, para, enfim, para a gente fazer um trabalho bacana aqui, tá bom? Então é isso, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercícios, ok? Se inscrevam no canal para dar uma força pra gente e se gostou, dá um like, tá? Se não gostou, comenta por que que não gostou, tá bom? Fiquem com Deus, um abração, tchau, tchau.